A paz do Senhor Jesus para todos os queridos e amados irmãos e irmãs, participante do grupo. A paz do Senhor Jesus para você que vai me ouvir pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelas demais programações. Que Deus o abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje eu venho deixar aqui uma palavra para o seu coração, uma palavra de edificação, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 3, ele diz assim: Mas o que profetiza, fala a homens, para a edificação, exortação e consolação. Está no verso 3. Então nós vemos aqui 3 estágios: edificação, exortação e consolação. O que é isso? Mas o que profetiza? Profetizar é falar a palavra de Jeová, né? Ali aquela palavra revelada que vem de Deus. Aqui não está falando de pregar a palavra escrita, mas a palavra revelada, profetizar. Mas quem profetiza, profetiza o quê? Palavra recebida direto de Deus. Olha, para que essa palavra serve? Para edificar, exortar e consolar. O que isso significa para nós? Né? Edificar. Então, a profecia significa edificação. Então, a profecia significa exortação. Então, a profecia significa consolação. Mas quando nós vemos essa palavra que exortação, sem distorcê-la, mas para trazer o sentido original, né? No grego original, exortação significa levantar o que está caído. Olha que forte isso, né? Muitos não sabiam disso, mas exortação no grego original significa levantar o que está caído. Muitas pessoas vê o seu irmão caído, né? Em vez de estender as mãos para poder ajudá-lo, eles fazem burlar ainda mais, fazendo que aquela pessoa caia ainda mais. Eles não exortam, eles nem edificam e nem consolam a pessoa que está caída, né? Porque o levantar, né, só pode vir de Deus. E a palavra da profecia, ela vem de Deus para edificação, para exortação, que significa levantar o que está caído, e para consolo. Olha só que lindo isso! Então, a profecia, ela vem para esse 3 estágios, né? Lembre que no Antigo Testamento, né, a Bíblia fala de profetas, homens, né, que foram enviados por Deus para proclamar a palavra de Jeová, proclamar a palavra do Senhor, onde eles vinham com as suas palavras, com a sua palavra de exortação. Muitas das vezes a palavra de exortação, ela vem um pouco mais dura, né, para poder edificar aquele reino. Mas se o reino não ouvir a palavra do profeta, o próprio Deus diz que ele mesmo prestará conta, né, com aquele reino, com aquela pessoa, né? Então a palavra da profecia que vem de Deus, ela vem muitas das vezes para te colocar na posição, e muitas das vezes, né, esta palavra ela vem um pouco dura, um pouco forte, né? Como diz também lá no livro de Apocalipse, nas cartas ali de Laodiceia, onde ele diz assim, que corrige e castiga aquele que ele ama, né? Porque ele é zeloso, ele diz que ele é zeloso. E sendo um Deus zeloso, um Deus glorioso, ele vai trazer correção, ele vai trazer exortação, ele vai trazer edificação, ele vai trazer consolação. Estas são as palavras do Senhor para o meu e o seu coração, pois é uma palavra da verdade, é uma palavra que vem para nos edificar. A Bíblia continua dizendo também, né, que aquele que fala em línguas, né, ela continua dizendo
edifica a si mesmo, né? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Oh, glória a Deus. A Bíblia também, né? Ela nos deixa bem clara nos dizer que uma edificação ela vem por meio de línguas estranhas. Olha que maravilhoso isso, né? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 4, ele diz assim, ó, o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória seja o nome de Deus. Olha para você ver, então você falando em línguas, você não fala aos homens, pois assim diz a palavra, quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. E então esta pessoa ela é edificada, ela se edifica. Mas ele diz aqui, mas quem profetiza não só edifica a si mesmo, mas edifica também toda a igreja. Aí ele segue dizendo, mas quem falar em línguas, procure a interpretá-la, para que aquele que ouve seja edificado também. Hoje nós vemos muitas línguas estranhas dentro das igrejas, mas não tem a interpretação da línguas estranha. A Bíblia diz que nós temos que procurar também o dom da interpretação. A Bíblia diz assim, se você falares em línguas entre descrentes, estes não dirão, você está louco? Mas se um profetiza e revela os segredos dos corações, estes prostrarão e dirão, verdadeiramente Deus está aqui. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então isso é edificante, a profecia. E a língua interpretada, ela se compara também com a profecia, pois é palavra de Jeová, é palavra de Jesus, é palavra do Deus Altíssimo. Amém? A Bíblia diz também assim, que a palavra, ela é mais afiada e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória a Deus por isso. Isso é a verdade. A Bíblia também vai nos dizer da seguinte maneira: quem tem um sonho, conte um sonho. Mas quem tem a minha palavra, conte a minha palavra. Não é a minha palavra como fogo. Ela não é como um martelo que despedaça a rocha. Ou seja, a rocha aqui está simbolizando o seu coração. A rocha aqui ela está simbolizando a dureza de espírito, a dureza de consciência, ou seja, um homem ignorante. Você já conversou com um homem ignorante? Você já conversou com pessoas estúpidas, arrogantes, o qual tem a aparência, não de um homem dócil e amável, mas um homem ignorante? Ele sendo um homem estúpido e arrogante, ele tem o coração de pedra. A Bíblia chama este tipo de homem ou este tipo de mulher de coração de pedra, coração rancoroso, coração amargado, onde não está feliz com nada. Tudo que você faz para esta pessoa não é feliz. Tudo que você fala para esta pessoa não está de acordo. Chama coração de pedra. E ele diz assim, a minha palavra não é como fogo? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Aleluias! A Bíblia diz assim, eis que eu tirarei o coração de pedra e darei para ele um coração de carne. O coração de carne está simbolizando um pensamento dócil, um pensamento amável. Tirarei dele o espírito orgulhoso e darei a ele um espírito novo a ele, para que ele possa obedecer fielmente às minhas ordenações. Olha que maravilha a palavra do Senhor para o meu e o seu coração. Olha o que diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer da seguinte maneira: se assim como diz o Espírito Santo, se hoje, se você ouvirdes a sua voz, não
endureça o seu coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Amém? Então aqui ele deixa-nos bem claro: se hoje você ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Muitas das vezes a palavra do Senhor vinha por intermédio dos profetas, muitos endureciam o coração. Vamos dar um exemplo: o Faraó, quando Deus pediu para Moisés ir lá proclamar a palavra dele, para que o Faraó pudesse libertar o povo de Deus de Israel. Só que Deus disse assim: eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele não liberte o povo. Ou seja, para que razão Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus já sabia do seu instinto. Deus já sabia, mesmo antes de tudo acontecer, como o Faraó era. E foi por esta razão que ele disse: eu irei endurecer o coração de Faraó. Porque Deus já sabia dos desejos e sentimentos de Faraó, que era homem maldoso, homem do coração duro, homem insensato, insano, que não queria liberar o povo de Deus. Por isso que ele disse: hoje você ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. Mas algo impressionante, intrigante, o que o apóstolo Paulo nos diz aqui nas cartas aos Hebreus, ele diz assim, assim como diz o Espírito Santo. Aleluia. É muito lindo você ver esta expressão. É uma palavra do Espírito Santo, não é uma palavra de Paulo. É certo que o Espírito Santo usou a boca de Paulo para proclamar esta palavra, dizendo: assim como diz o Espírito Santo, se hoje você ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. O que isso significa? Que a voz dele vai vir muitas das vezes para confrontar o seu pecado, vai vir para confrontar o seu erro, vai vir para confrontar a sua vida, para que ela possa voltar aos trilhos. Muitas das vezes nós estamos fora dos trilhos e a palavra do Senhor, ela vem para nos colocar no trilho. Olha o que a palavra continua dizendo no livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 2, no verso 12. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraja-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Olha isso. Então ele nos dá um alerta. Ele diz: cuidado, para que nenhum de vocês tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Lembra, queridos irmãos, que a Bíblia diz que nos últimos dias irão surgir muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas que enganariam muitos. Não se deixe enganar por todo tipo de doutrina, não se deixe enganar por todo tipo de ensino, mas aprenda com a palavra de Deus, pois ali está a verdade. E ele segue dizendo da seguinte maneira: por isto é que diz: se hoje você ouvirdes a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foi este? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aquele que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes?
Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar na terra prometida. Oh, glória a Deus! Por uma parte, queridos irmãos, é triste. Por quê? Porque nós vemos homens, o qual Deus tirou das mãos do faraó, guiado por um profeta ungido de Deus. Todo o tempo, 40 anos ali no deserto, onde Deus não deixou faltar nada para eles. A água jorrava da rocha, maná caía dos céus, codorniza repousava sobre aquele lugar onde eles se encontravam. Havia alimento em fartura, mas mesmo assim o povo murmurava. Mesmo assim, o coração daquele povo se tornou duro, um coração incrédulo. E por isso Deus jurou na ira: nunca mais entrarão no meu descanso. E se você, querido irmão, tem o coração duro, é hora de buscar o Espírito de Deus. É hora de buscar a maestria da sua palavra, para andar na exortação, na consolação e na edificância, para que o nome de Jesus possa ser glorificado por intermédio dos vossos lábios. Queridos irmãos, estas são as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, para o seu coração. Fecha o teu olho neste momento. Vamos orar. Soberano Deus e glorioso Pai eterno, Criador dos céus e da terra, o grande Deus justo, aquele que é conhecido como Eu Sou o que Sou, aquele que era e aquele que é e aquele que há de vir e virá, para arrebatar uma igreja limpa e lavada pelo sangue do Cordeiro, o qual a própria palavra diz que o sujo continue a sujar-se, mas o santo continue a santificar-se. Sem santidade ninguém verás a Deus. Ó poderoso Deus! Jesus orou dizendo: Pai, eu santifico na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Agora, ó Deus de Israel, santifica neste momento aqueles que ouvem esta mensagem, pois a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra foi ministrada ao coração daqueles que têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito disse ao seu coração. Agora, neste momento, Senhor Espírito da verdade, alcança, meu Pai querido, aqueles que estão longe dos Teus caminhos e toque-os com Teu poder de liberdade. Toque-os com Teu poder de cura, ó Senhor Espírito Santo de Deus. Ó poderoso Deus, muitos estão presos nas drogas, muitos estão presos na enfermidade, muitos estão presos nas doenças que para o médico e a medicina não há cura. Ó poderoso Deus, muitos na tua época, quando tu andaste sobre a face da terra, notável e visível aos olhos humanos, havia enfermidade que não era curada para a medicina. A lepra cobria muitas das vezes do alto da cabeça a alma dos pés das pessoas. E o Senhor veio e purificou a eles. Nós vemos, meu Pai querido, Eliseu liberando a palavra da fé. E então nós vemos aquele homem, meu Pai, Naamã, indo e se banhando conforme Eliseu disse. Mas no princípio ele ignorou a palavra, mas depois foram convencidos
por aqueles que estavam ao seu redor. E ele foi ao Jordão e banhou 7 vezes, e a Bíblia fala que ele, saindo das águas, a sua pele parecia pele de bebê. Oh, poderoso Deus, cura estes também no tempo de hoje. Há pessoas que o câncer se espalhou do alto da cabeça às solas dos pés. Os ossos estão quebradiços, os dentes estão perdendo sobre a boca. Toque, ó Pai, com teu poder curativo, com teu poder curadouro, com teu poder glorioso. Deixe estas vidas, ó Deus, sentir o teu toque de cura, para que o teu glorioso nome seja glorificado. Que o teu poder caia sobre os cancerígenos, que o teu poder caia sobre os aidéticos, que o teu poder caia sobre aqueles que têm enfermidades terríveis e terminais, que o teu poder caia sobre a paralisia, aqueles que não andam, aqueles que nasceram atrofiado ou aleijado, que o teu poder caia sobre a vida do pobre e do miserável, que o teu poder caia sobre a vida daquele que tem o coração duro e insano. Toque-os com teu poder curadouro, meu Pai. Libere nesse momento a porção dobrada, assim como o Senhor liberou a porção dobrada sobre Eliseu. Elias, antes de ser levado, disse: o que queres que eu te faça antes de eu ser levado? E então Eliseu disse: eu quero deste poder 2 vezes mais. E então Elias disse: o que tu pedes é difícil, mas se você me ver na hora que eu for tomado, que eu for levado, terás o que pediu. Meu Deus, e assim sucedeu. Agora conceda, ó Deus de Israel, a porção dobrada do teu poder, repousando agora sobre cada ouvinte da tua mensagem, em nome de Jesus. Agora, neste momento, que o doente diga: eu sou curado. Agora, neste momento, que o enfermo diga: eu sou curado. Agora, neste momento, que o cancerígeno diga: eu sou curado. Agora, neste momento, que o paralítico diga: eu posso andar. Agora, neste momento, que o cego possa dizer: eu vejo. Agora, neste momento, que o surdo possa dizer: eu ouço. Agora, neste momento, que o mudo possa gritar: eu falo. Agora, neste momento, que o leproso possa dizer: eu sou limpo. Agora, neste momento, que o desobediente possa dizer: eu sou obediente. Agora, neste momento, que aquele que é fraco possa dizer: eu sou forte, por Jesus é minha força. Oh, Santo Deus de Israel, ouve neste momento de oração cada clamor, cada instante de oração, que eles possam chegar às tuas narinas como aroma suave, pois os incrédulos sofreram no deserto. Uma cidade foi amaldiçoada por Jesus por causa da incredulidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaiba, pelos milagres que foram feitos em você. Se tivesse sido em Sodoma, eles teriam se convertido. Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir você, como a galinha reúne os pintos debaixo das suas asas, mas você não quiseram. Por isso, a casa de vocês ficará deserta. Meu Deus e meu Pai, aqueles que é incrédulo, que o Senhor possa tirar a incredulidade do coração, para que os mal não caia sobre a vida dele, mas que a tua bênção por meio do teu Espírito Santo possa repousar nesse momento sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Agora repita comigo, todos que estão ouvindo esta oração em alta voz:
Eu sou curado. Jesus é quem me curou. Eu sou liberto. Jesus é o meu libertador. Eu sou salvo. Jesus é o meu salvador. Diga isso e receba isso em nome de Jesus. Assim oramos e assim declaramos, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Fica todos na paz do Senhor Jesus.